Meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu estou iniciando agora a quinta apresentação da série intitulada Superiores Invisíveis. Na apresentação passada eu falei muito sobre os dragões, serpentes, mostrei os dragões em Londres, no Brasil, falei sobre as traduções sumérias a respeito dos dragões e das serpentes, os nomes, falei do crocodilo e numa das barras encontradas na Babilônia, o dragão Uxungal, que se encontra hoje no Museu Britânico, é tido como uma metáfora para Deus ou reis. Então agora, como eu já falei bastante sobre isso, então vamos completar este assunto com este livro intitulado Flying Serpents and Dragons, The Story of Mankind's Reptilian Past. Traduzindo, Serpentes Voadoras e Dragões, a história do passado reptiliano da humanidade, de René Andrew Bowley, cujo subtítulo é A Evidência de que nós somos os filhos dos antigos astronautas e deuses serpentes. René Andrew Bowley foi graduado pela Universidade George Washington em 1950, onde ele fez a sua graduação em História. Depois, ele se uniu à NSA, National Security Agency, americana, como criptologista e agente de inteligência, onde ele trabalhou em várias atividades analíticas de criptografia. Ele também foi professor da Escola Nacional de Criptografia. Vou ler aqui uma pequena parte da introdução desse livro, na página 13. A visão acadêmica aceita é a de que dragões e serpentes voadoras eram nada mais que animais fictícios, produto da imaginação fértil do homem antigo. Em vista do fato de sua presença tão universal, é difícil aceitar esta teoria. É mais provável que o simbolismo do dragão possa ser a manifestação de algo mais, o resultado de eventos traumáticos profundamente enraizados no subconsciente humano, de forma que o conhecimento de sua verdadeira natureza foi suprimido. Estes dragões ou serpentes voadoras aparentemente coexistiram com o homem da antiguidade, os quais os apresentaram como deuses que podiam se mover pelos céus em suas carruagens de fogo ou barcos do céu. Esses deuses viviam no céu em suas residências celestiais, de onde eles frequentemente desciam para interferir nos assuntos humanos. A mais antiga cultura conhecida do nosso planeta Terra é a da Mesopotâmia, que pode ser traçada arqueologicamente a 3.500 anos antes de Cristo. Sua colonização por essas criaturas é descrita num dos mais significativos documentos da antiguidade, a assim chamada Lista dos Reis Sumérios. Datada do terceiro milênio antes de Cristo, a lista de reis fornece a sucessão dos reis da Suméria e a duração de seus reinos desde o início dos tempos. Ela descreve a vinda de seus ancestrais e sua descida à terra para estabelecer cidades nas planícies de aluvião da Mesopotâmia. O povo sumério se referia a esses deuses como Anuna, literalmente os filhos de An, o deus-chefe e líder. O posterior nome semítico foi Anunnaki. Nós mostraremos que os Anuna eram uma raça alien de sábios répteis. Eles precisaram de uma força de trabalho doméstico e, por esta razão, um homem primitivo foi criado. Eles atingiram este objetivo pela combinação de características de um homem macaco nativo com sua própria natureza sáurea. Desta maneira, eles produziram o Adão, do Velho Testamento. Este Adão era metade humano e metade réptil, o que podemos chamar de Homo saurus. Esta experiência falhou pela principal razão de que o Homo saurus criado era como uma mula e não podia se reproduzir. Assim que as condições começaram a mudar na Terra e o clima a secar, a comida começou a deixar de ser farta e foi decidido modificar o Adão e doar-lhe capacidades reprodutivas. Por este motivo foi-lhe dado mais características mamíferas. Esta é a bíblica queda do homem, quando Adão atingiu conhecimento ou a habilidade de reprodução sexual. Como resultado desta modificação genética, o Adão perdeu a maior parte de sua natureza sáurea, sua brilhante e luminosa pele e escamas,
Ele adquiriu características mamíferas, uma flexível e suave pele, cabelos no corpo, a necessidade de suar e a habilidade de engravidar. Ele não mais andava nu, agora ele tinha que vestir roupas para conforto e proteção. Para todos os propósitos, ele era agora um Homo sapiens. O homem moderno, ou o homem Cro-Magnon, chegou ao cenário. Os deuses consideraram isso um mal necessário e nunca perdoaram a humanidade por se desviar tanto do padrão reptiliano original. Depois desta leitura, cabe aqui uma pequena explicação sobre a bíblica queda do homem quando Adão atingiu conhecimento. Este conhecimento, entre aspas, foi a introdução da habilidade de reprodução sexual. Este termo conhecimento, esta palavra conhecimento, ela é a palavra usada em todo o Antigo Testamento quando os hebreus falavam em relacionamento sexual. Eles sempre usaram a palavra conhecer, conhecer sua mulher, era uma forma que eles usavam de se expressar em termos de relacionamento sexual. Assim, conhecer a esposa, conhecer a mulher, conhecer era o relacionamento sexual. Então, quando se fala em conhecimento, está se falando não do conhecimento generalizado, formal, como nós entendemos hoje, mas sim a queda bíblica do homem foi devido ao fato de que a serpente do Éden forneceu capacidade ao Adão, que era uma mula, de se reproduzir sexualmente, engravidar e gerar a sua própria prole. Esta foi a queda bíblica do Jardim do Éden. Por isso o homem de lá foi expulso e passou a ter que ganhar a vida com o suor, como fala aqui, o suor do seu rosto. O homem deixou de ser réptil, que não sua, e passou a ser um ser humano com a necessidade de suar. Por ter acabado de falar sobre a lista de reis sumérios no livro de Bouley, vou agora me reportar a este livro, já mencionado anteriormente, Genesis of the Grail Kings, de Lawrence Gardner. Nele, as páginas 85, 86 e 87, eu vou ler o que segue para irmos um pouco mais a fundo nesta lista de reis sumérios. No que concerne à história da Suméria, estamos lidando com textos muito mais antigos que os mais antigos registros egípcios até então descobertos. Assim sendo, se os egiptólogos têm seus problemas com o establishment ortodoxo, podemos muito bem imaginar as frustrações enfrentadas pelos sumerologistas. Suas descobertas históricas são bastantes para escandalizar religiosos tradicionais e a propaganda histórica. Entretanto, suas revelações são suprimidas e contidas, de forma que os debates são realizados dentro de restritas sociedades acadêmicas e muito raramente discutidas em nossas salas de aula. Nos é dito que nossas crianças estão sendo protegidas do romance mitológico, mas na realidade estão sendo impedidas de aprender a verdadeira história. Isto é uma proposital estratégia de manipulação exercida por um establishment que sabe muito bem que pessoas esclarecidas são a maior de todas as ameaças à escravidão governamental. A lista de reis da Suméria, compilada algum tempo antes de 2000 a.C., e compreendendo 15 diferentes tabelas, fornece um registro ininterrupto de reis desde a aurora da monarquia, iniciando muito tempo antes do dilúvio e prosseguindo até o século XVIII a.C. Ela lista não somente os reis individualmente, como também fornece seus assentos de realeza na Suméria. A lista começa com os reis pré-patriarcais, ou seja, antes dos patriarcas Abraão e seus descendentes. E esta lista não só menciona o dilúvio, mas mais importante, abre com as seguintes palavras, abre aspas, quando a realeza foi descida do céu, fecha aspas. Um fragmento de tablete sumério muito antigo, encontrado em Nippur e publicado pelo notável mestre em sumerologia Arno Pebble em 1914, confirma a abertura da lista de reis com a seguinte declaração, abre aspas,
a realeza foi descida do céu. A exaltada tiara e o trono da realeza foram descidos do céu. Fecha aspas. Para todos os efeitos, o ofício de realeza era percebido como sendo divino e de origem Anunnaki. E o eminente sumerologista professor Henry Frankfurt declarou em 1948, abre aspas, não há dúvidas de que os reis na Mesopotâmia diferem necessariamente e em essência dos outros homens, e as precisas implicações permanecem problemáticas. Fecha aspas. Antes da introdução da realeza pelos Anunnaki, estava registrado que, abre aspas, eles, os Anunnaki, não tinham ainda introduzido um rei para as pessoas ignorantes. Nenhuma tiara e coroa foi assentada na cabeça de alguém. Nenhum cetro foi ornado com lápis lazuli. Cetro, coroa, tiara e cajado estavam ainda ante Anu no céu. Não havia nenhuma deliberação para as pessoas. Depois, a realeza desceu do céu. Voltando ao livro de Baulé, na página 61, está escrito: em um fragmento de um dos mais antigos tabletes sumérios conhecidos, datado de cerca de 3.500 a.C., há uma descrição da vinda dos deuses para este planeta, vindos do céu, muito antes do evento do dilúvio, em um tempo em que a Terra era encoberta por uma densa camada de nuvens. Nela, a natureza reptiliana dos deuses é explícita. Os répteis definitivamente desceram. A Terra é resplandecente, como um jardim bem irrigado. Naquele tempo em que Ieridu não tinham ainda aparecido. A luz do dia não brilhava, o luar não tinha emergido. Mudando agora de livro, indo para Zecharia Sitchin, o 12º planeta, a página 378, capítulo 15, intitulado A Realeza na Terra, páginas 378, está escrito o que segue. A epopeia de Etana fornece uma vaga ideia da discussão que aconteceu. Nos dias que se seguiram ao dilúvio, disse, os grandes Anunnaki, que decretam o destino, sentaram-se, trocando opiniões referentes à Terra. Eles que criaram as 4 regiões, que estabeleceram as colônias, que vigiaram a Terra, eram demasiado elevados para a humanidade. Os Nephilim, dizem-nos, chegaram à conclusão de que precisavam de um intermediário entre eles e a massa humana. Eles seriam, decidiram os Néfilins, como deuses, Elu em acádio, significando os supremos, como uma ponte entre eles, os senhores, e a humanidade, introduziram a realeza na Terra. Indicaram um governador humano que devia assegurar o serviço humano aos deuses e transmitir os ensinamentos e leis desses mesmos deuses ao povo em geral. Um texto abordando o assunto descreve a situação antes que a tiara ou a coroa fossem postas numa cabeça humana, ou um cetro fosse empunhado. Todos estes símbolos de realeza, e ainda o cajado de pastor, símbolo de integridade e justiça, jazem depositados ante Anu no céu. Depois, os deuses chegaram a uma conclusão. A realeza desceu dos céus à terra. Meus amigos ouvintes, vocês a esta altura dos acontecimentos devem estar se perguntando, ora, mas isso que você está falando, você leu aqui num livro, leu outro, você tem prova, existe prova? Além de que os textos todos mencionados aqui foram retirados e traduzidos por sumerologistas competentíssimos de universidades das mais famosas e traduzidos de tabletes com a escrita cuneiforme, e isso só já bastaria, mas eu, como sou daqueles que mato a cobra e mostro o pau, eu vou trazer a prova definitiva do que eu acabo de falar. Por exemplo, eu falei aqui 2 palavras desconhecidas da maioria das pessoas. Uma é Anunnaki, é uma palavra que significa aqueles que vieram do céu para a terra. An é uma palavra suméria, que significa céu. E Ki é outra palavra suméria que significa terra. Anunnaki são aqueles que vieram do céu para a terra, por livre e espontânea vontade. Outra palavra que eu falei foi a palavra Nephilim, que é uma palavra hebraica. Esta palavra significa aqueles que foram arrojados para baixo, aqueles que caíram, ou seja, quando se fala
em Nefilim, está se falando de alguns Anunnakis que foram arrojados para baixo, ou seja, Anunnakis caídos. Estes Anunnakis caídos são aqueles conhecidos como anjos caídos. Agora que falamos então de Nefilim, eu vou à Bíblia agora sob o título A Corrupção do Gênero Humano, Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eu mostrei aqui uma Bíblia nova, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, 1993, segunda edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Entretanto, eu tenho comigo uma outra Bíblia, da Imprensa Bíblica Brasileira, Rio de Janeiro, 1979, terceira impressão. Versão da Imprensa Bíblica Brasileira, baseada na tradução em português, também de João Ferreira de Almeida. Se formos ao mesmo título, A Corrupção do Gênero Humano, no capítulo 6 está escrito: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carnal, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, uma Bíblia menciona gigante e a outra Bíblia menciona a palavra original hebraica, Nefilim. Esta Bíblia aqui é a segunda edição de 1993, traduzida por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Nesta Bíblia, eles usam a palavra gigante. Nesta Bíblia aqui, tradução também do mesmo autor, João Ferreira de Almeida, porém, terceira impressão, 1979, Imprensa Bíblica Brasileira do Rio de Janeiro. Nesta Bíblia aparece a palavra original hebraica Nefilim. Então aquela Bíblia aqui é uma corrupção. Este nome aqui, gigante, isso é uma corrupção. Todas as Bíblias modernas estão com essa corrupção. Como que um autor pode traduzir de uma forma aqui e de outra forma ali? É corrupção de dados. A palavra original hebraica, Nefilim, que significa os caídos, isto significa dizer que os Anunnaki caídos estavam na Terra. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, não vou entrar agora em muitos detalhes aqui, porque depois eu vou voltar a este assunto para mostrar como as pessoas estão interpretando essa leitura errada, estão lendo erradamente. Mas aqui fala claramente que, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, os Néfilins estavam na terra. Aqui em nenhum momento fala que os Néfilins tomaram as filhas dos homens por suas esposas, e sim que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens por suas esposas. E na época em que os filhos de Deus fizeram tal pretensa contravenção, os Néfilins estavam na terra, o que é bem diferente do que se fala por aí. Mas isso é um assunto muito importante, um dos principais assuntos que tem na Bíblia, que está ligado a um outro segundo principal assunto que também está na Bíblia, mas no Novo Testamento, que é o Apocalipse de João. E eu vou conversar muito sobre essas duas etapas, tanto desse início e do Apocalipse. Como uma segunda prova daquilo que eu estou falando, para provar que isto que eu acabei de mencionar é verdade, vou mostrar aqui neste livro de Samuel Noah Kramer, intitulado
L'Histoire commence à Sumer, traduzido A História Começa na Suméria. Samuel Noah Kramer é um sumerologista, foi um sumerologista, é claro, já está falecido. Este livro foi publicado em 1957 pelo mais famoso dos sumerologistas, que trabalhava para a Universidade da Pensilvânia, aquela mesma universidade que criou o dicionário de sumério que eu mencionei na apresentação passada, que falava de Musrus, Uxungal, os dragões, serpentes e tudo mais. Este homem foi o homem que primeiro traduziu as barras e selos, as barras de argila com a escrita cuneiforme na Suméria e os selos também com escrita cuneiforme na Suméria. Foi o primeiro decifrador da escrita cuneiforme sumeriana. Então, não é brincadeira, é coisa séria. Vejam esta foto aqui. Esta aqui. Viram bem? Esta é a figura número 10. Vou ler para vocês aqui. Figura número 10. Déesse arcaique, ou seja, deusa arcaica em terracota. Primeira metade do 4º milênio antes de Jesus Cristo. Esta imagem está hoje em Bagdá, no Museu do Iraque. Vou mostrar novamente para vocês. Uma reptiliana, uma fêmea réptil com um filho réptil no colo. Esta é a primeira Virgem Maria da história de uma civilização pré-suméria, que foi a civilização de Ubaide. É daí que saiu Ísis, a Virgem Ísis, que depois foi copiada pela Igreja Católica e se tornou a Virgem Maria. Esta aqui é uma virgem reptiliana, a Dama Viúva. Este pequeno réptil, que se encontra no colo dessa deusa arcaica, e depois no colo de Ísis, e depois no colo da Virgem Maria, não é outra pessoa senão o Caim bíblico. Muito obrigado e até a próxima apresentação.